Podemos estar falando sobre o maior roubo da história, diz executivo sobre movimentação de bitcoins. Então, conforme o Bitcoin é mais valioso e o que o Bitcoin Cash, investidores preferem mover seus Bitcoins antes, o que não aconteceu nesse caso e chamou a atenção de Grogan. Quem que é esse Grogan? Conor Grogan. Ele é head de produtos da Coinbase. O que aconteceu? 80 mil Bitcoins de uma carteira foram movimentados esses dias. Na sexta-feira passada, dia 4. Tá? E aí o que acontece? Era uma carteira que tinha 80 mil Bitcoins, certo? E o Conor Grogan viu isso, essa transação pública, ele viu e ele achou estranho. Por quê? Porque como é que funciona aqui? Eu até abri aqui pra vocês, ó. A BitInfo Charts, que ele mostra as carteiras, faz um levantamento das carteiras com maior balanço de cima pra baixo, né? Então, por exemplo, a carteira que mais tem Bitcoin hoje é a carteira da Binance. Ela é rotulada pela Binance, né? Uma cold wallet da Binance, que tem 248 mil Bitcoins. Esse dinheiro é da Binance? Tá na mão da Binance. Mas a gente sabe que é dos clientes, né? Então não é da Binance. A carteira da Robinhood tem 140 mil. A carteira da Bitfinex tem 130 mil. Outra carteira da Binance tem 115 mil. E por aí vai. Então, quando você desce um pouquinho, você vê que existem algumas carteiras que elas não têm o rótulo de corretoras. E elas geralmente são começadas em 1. Então, geralmente, são carteiras de lá de trás. Por exemplo, carteira de 2014. Né? Carteira quando não valia nada o Bitcoin. Carteiras, vamos pegar outras carteiras aqui. Deixa eu ver se aqui é o início. A First In. Tá. Ó, a carteira de 2010, por exemplo. Essa carteira aqui de 2010. A carteira de 2010, ela tem 28 mil Bitcoins. Uma carteira que o cara fez em 2010. Provavelmente esse cara comprou ou minerou, ou comprou e minerou. Botou dentro da carteira e esqueceu. Pode ser que esse cara tenha morrido, pode ser que ele tenha perdido a chave, pode ser que ele olhe todo dia pra essa carteira e simplesmente não quer vender porque ele acha que não vale a pena. Mas esse cara tem 28 mil Bitcoins. Ou essa turma aqui tem 28 mil Bitcoins. E um carinha tinha 80 mil Bitcoins. Uma carteira tinha 80 mil Bitcoins. E era essa carteirinha aqui. E é natural que de tempos em tempos os caras façam duas coisas. A primeira coisa, ele pode pegar esses 80 mil Bitcoins e ele pode vender uma parte, ele pode fatiar uma parte. Eu quero vender 1000 Bitcoins, eu quero ficar com 79. Por quê? Porque eu quero pegar 1000 Bitcoins e curtir a vida. Vou lá na Coinbase, na CoinEx, vendo e vou curtir a vida. Pago um imposto disso aí e vou curtir a vida. Faz parte. Mesmo assim, ainda tenho 79 mil Bitcoins. Tô muito rico, né? Pode acontecer. Só que muita gente acaba pegando parte desse dinheiro lá de trás, principalmente essas carteiras começadas em 1, que são os endereços legacy, onde a forma de geração de script por algumas carteiras não tem nada a ver com a entropia, com o grau de aleatoriedade, não tem nada a ver com o código do Bitcoin. Algumas carteiras, por ser lá de trás, elas faziam uma geração através de data e hora. Então, você sabendo a data e hora que o cara criou, você simulava a data e hora que o cara criou, você chegava numa chave privada. Então, não é que o endereço 1 ele é inseguro, mas as carteiras da época, algumas carteiras da época, são inseguras. Então, o que os caras fazem? Muitos caras fazem. Eles pegam essas carteiras, na dúvida, eles pegam essas carteiras. Então, por exemplo, esse carinha aqui tinha 80 mil Bitcoins. Ele pega esses 80 mil Bitcoins e move para uma outra carteira. Uma carteira nova. Talvez uma carteira começada em BC1Q, né? Que é uma carteira mais nova. Ou uma carteira começada com 3, que é uma carteira híbrida. Pay to Public Hash. Então os caras mudam para estruturas de carteiras mais novas. Vou repetir. Não quer dizer que o endereço 1 ele não é seguro. Longe disso. Só que as carteiras que geravam a entropia desse endereço 1 faziam de forma amadora. Não tinha o entendimento que se tem hoje. Né? Eu vi no Twitter um cara falando, não, a entropia da carteira 1 era pior do que a entropia da carteira BC1, da carteira Segwit, né? A carteira nova agora que é a Taproot. Não, besteira. O grau de aleatoriedade que o Bitcoin usa para a entropia das carteiras sempre foi muito forte. O problema existiam algumas carteiras lá no início que não davam tanta atenção, ou não tinham conhecimento da aleatoriedade como tinha que ser. Então, as carteiras específicas, vamos falar o software. Os softwares específicos, alguns softwares específicos tinham algumas falhas. O que não quer dizer, nem de longe, que o Bitcoin tenha falha nesse sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o software que gerava era ruim.
A blockchain é boa, o código do Bitcoin é bom, tá? São coisas distintas. Tá bom, mas o que muito cara faz? Muito cara, com esse medo dessa carteira 1, o que o cara faz? O cara pega esses 80 bitcoins e ele passa para uma outra carteira. Por exemplo, uma carteira começada em 3. Ou uma carteira Taproot, uma carteira Segwit, começa com um BC, um Q, BC, um P. E muita gente, por privacidade, porque o cara sabe que uma carteira de 2009, 2010, 2011, 2014 é uma carteira observada. Principalmente uma carteira que tem 80 mil bitcoins. O que os caras fazem? Eles vão começando a quebrar em outras carteiras. Por exemplo, se eu tivesse 80 mil bitcoins, eu jamais deixaria numa única carteira. O que pode dar a entender que esse cara tem mais de 80 mil bitcoins. Porque nem sempre o dinheiro desse cara tá numa única carteira, num único endereço. Ele pode ter 80 mil bitcoins e pode ter mais outras 10 carteiras com 80 mil bitcoins. Faz sentido, turma? O cara minerou lá atrás, ou comprou lá atrás, o início de tudo. O custo de aquisição dele é muito próximo de zero. Era a mesma coisa você chegar hoje e comprar uma meme coin aí que lançou hoje. Com $100, você compra 1 milhão de moedas. Nesse caso, a meme coin Bitcoin valorizou pra cacete. Mas o que esse cara pode fazer? Duas coisas. Ou ele pode pegar e vender, ou por questões de privacidade, ele pode, ou até de segurança. Então são 3 coisas que ele pode fazer aqui, né? Primeira coisa, ele quer vender. Por quê? Porque ele quer, porra, o dinheiro é dele, faz o que ele quiser. Ninguém é obrigado a fazer o hold porque você quer que o cara faça hold. O cara tem 80 mil bitcoins, ele quer vender 40 mil e ficar trilhardário? Assunto dele, cara. Ele quer vender tudo porque acha que é o topo do topo e ele quer recomprar. Assunto dele, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Mas o que esse cara possivelmente fez? 3 possibilidades. Uma, vendeu. Total ou parcial? Problema nenhum nisso, né? Na minha visão, zero problema nisso. Duas coisas. Segunda coisa, o que ele podia ter feito? Ele pode, por medo da carteira dele ser insegura, do software dele ser inseguro, ele passou para outra carteira, por exemplo, endereço 3, ou BC1P, BC1Q, né? Taproot e Segwit. Ou uma terceira via, o que ele pode ter feito? Uma questão de privacidade. Ele sabe que esse endereço dele está sempre monitorado e ele vai passar para, sei lá, 1000 endereços. 80 endereços, cada um 1000 Bitcoin. Ele vai pulverizar, ele vai tentar dar uma forma de quebrar ele vai querer aumentar um grau de privacidade aí. Certo? Então, são essas 3 coisas que podem acontecer. O que chamou a atenção aqui do carinha do Conor Grogan? O que chamou a atenção? E aí vamos voltar aqui pra uma coisa interessante que talvez você não saiba. Lembra no início da live que o cara perguntou, pô, por que você tá falando tudo isso? A gente tem que entender a história de como as coisas funcionam. Em 2017, um grupo na verdade, isso aconteceu antes, né? Culminou ali em agosto de 2017. Um grupo de carinhas começou a falar assim, cara, o Bitcoin não é do jeito que a gente quer fazer algumas mudanças no Bitcoin. Então, o bloco do Bitcoin hoje, ele tem 4 mega. A gente quer um bloco de 32 mega, porque a gente acha que tem que caber mais transação, tem que ser mais rápido, Então, teve uma galerinha, entre outras coisas, tá? Não foi só essa discussão, a discussão da zero conf, a zero confirmação, que não é permitida no Bitcoin, ela não funciona no Bitcoin. Por quê? Porque você tem 2 chances de voltar uma transação ou acelerar uma transação. Uma chama Replace by Fee. Outra chama Child Payments for Parents. E esse cara pode atualizar a transação, botar mais gas e mudar a carteira. E esse cara também pode fazer isso, só que aqui é a carteira do destino, aqui é a carteira do remetente, aqui é do destinatário, tá? Mas a Zero Conf, ela entrou em discussão, sempre teve discussão, e não foi aprovado no Bitcoin. Então foram várias coisas. É a zero confirmação, é a escalabilidade, é o bloco maior. Pá. Beleza. A comunidade, em 2017, ela, não vou dizer que ela rachou, mas muita gente quis dividir o Bitcoin. Então, de um lado ficou o Bitcoin Core, como a gente conhece, que é o Bitcoin, ponto. É o Bitcoin, é o Core. Ficou o Core do Bitcoin. E continua lá tendo seus 21 milhões de unidades, bloco após bloco a cada 10 minutos, 4 mega, não existe zero confirmação, etc, etc, tá? E uma outra galera... imaginou que o jeito que o Bitcoin estava sendo feito não era o ideal. O que a galera fez? Ela fez uma outra moeda chamada Bitcoin
Cash. Que, no início, hoje ela é BCH, né? Mas antes ela tinha outra nomenclatura, era BCC, se eu não me engano, era BCC? Era BCC. Ou na China eles usavam BCC, de Bitcoin Cash, e aí a nomenclatura virou BCH. Ela teve duas nomenclaturas, pouca gente lembra disso, né? Mas enfim, eles criaram a Bitcoin Cash. O que era Bitcoin Cash? Cara, ela tinha blocos maiores, zero confirmação, entre outras coisas que os caras imaginaram. Então o que aconteceu? Dividiu-se. Isso, deu um litígio. E aí o que acontece? Qual que é o grande lance da blockchain? O grande lance da blockchain, cara, e do mundo do open source, né, do código fonte aberto, é que você poderia, que foi o que foi feito, pegar o código do Bitcoin e splitá-lo. Você dá um Ctrl+C no código do Bitcoin e dá um Ctrl+V no Bitcoin Cash. Então o que foi feito? O Bitcoin Core, que já existia, ele continua existindo, desde o bloco 0 até o bloco atual, e foda-se, é assim que funciona e assim vai. Certo? O que a galera do Bitcoin Cash fez? Ela pegou, deu um Ctrl+C em 2017, agosto de 2017. Ela deu um Ctrl+C e um Ctrl+V no Bitcoin Cash. E aí você tinha uma duplicação daquela cadeia. E a partir daquele momento, a gente chama isso de fork, tá? Um hard fork. A partir dessa duplicação, cada uma criou-se a sua rede. O Bitcoin Core continuou e a Bitcoin Cash virou uma outra rede. Que foi gerando seus blocos e está até hoje. Então a gente começou a ter a Bitcoin Cash a partir daquele momento. Só que lembra que eu falei para você que foi um Ctrl+C, Ctrl+V? Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou carregar tudo que tem ali dentro, concorda? Inclusive os Bitcoins que já existiam. Então veja, se eu tinha uma carteira no Bitcoin Core, se eu tinha uma carteirinha no Bitcoin Core, tinha uma OneKey lá no Bitcoin Core, no Bitcoin, e essa carteirinha tinha um Bitcoin, sabe o que aconteceu? Quando eles duplicaram a rede e nós tivemos o Bitcoin Cash, eu continuei no Bitcoin Core tendo um Bitcoin, e na rede do Bitcoin Cash, como eu já tinha anteriormente do fork, eu passei a ter a mesma carteirinha com um Bitcoin Cash. Olha que interessante. Então, quem tinha um Bitcoin passou a ter um Bitcoin, continuou tendo um Bitcoin, e na rede Bitcoin Cash passou a ter também um Bitcoin. Quem tinha 10 Bitcoins passou a ter 10 Bitcoin Cash. Quem tinha 1000 Bitcoins passou a ter 1000 Bitcoin Cash. E quem tinha 80 mil Bitcoins passou a ter 80 mil Bitcoin Cash. Que foi o caso desse cara. E aí o que aconteceu? Por que que isso chama a atenção desse doidão? Por que que o Conor Grogan aqui chama a atenção? Porque quando o cara tá com medo de uma carteira ter alguma possibilidade de vulnerabilidade, então vamos lá. Então, a carteirinha do cara. Carteirinha do cara, tá bom? A OneKeyzinha do cara aqui. A carteirinha do cara tinha 80 mil Bitcoins e 80k, né? 80k Bitcoins e tinha 80k Bitcoin Cash. Se eu tô com medo da minha carteira ter algum tipo de vulnerabilidade, sabe o que eu faço? Eu vou naturalmente tirar primeiro o Bitcoin, que é o mais valioso. Porque 80 mil Bitcoin vale muito mais do que 80 mil Bitcoin Cash. Então, qual que seria a obviedade segundo o Conor Grogan? E eu vou desmistificar isso daqui. Porque talvez o cara esteja pensando com uma cabeça de programador e não com uma cabeça de investidor, de usuário, tá bom? Mas o que ele fala? Cara, se 80 mil Bitcoins é mais valioso que 80 mil Bitcoin Cash, naturalmente esse cara tinha que ter tirado primeiro o Bitcoin e depois tirado o Bitcoin Cash. Isso faz sentido. Bom, se eu tô com medo de ser escamado, se eu tô com medo de ser roubado, se eu tô com medo de qualquer coisa, eu tiro primeiro o que tem mais valor e depois eu vou tirando o que tem menos valor. Faz sentido. Só que qual que é o problema disso? Isso implica na ideia de que o dono dessa carteira, esse anônimo, ele estar com medo de um hack. Só que eu tenho dúvida se um cara que tem uma carteira há 14 anos estava com medo de ser hackeado. Então, naturalmente, esse cara podia ter invertido a ordem e ter feito primeiro o Bitcoin Cash
como uma primeira transação e depois feito com Bitcoin. E eu vou te explicar porque a gente tem uma empresa que a gente trabalha com segurança, a gente trabalha com carteira de criptomoedas. E é comum que as pessoas não saibam usar. E o que a gente recomenda quando o cara não sabe usar? Vai na manha. Poxa, Felipe, mas o cara comprou Bitcoin ou minerou Bitcoin em 2010. Esse cara é craque. Por quê? Quem garante que esse cara é craque? Esse cara não pode ter tido um surto, estudou Bitcoin, comprou Bitcoin, esqueceu e nunca mais utilizou? Nunca fez uma transação na vida? Pode, não pode? Não é porque o cara tava lá atrás que o cara é um grande desenvolvedor de Bitcoin, é um grande conhecedor de carteira. Às vezes o cara não sabe, às vezes o cara nunca mexeu. Eu conheço um monte de gente que tá no mercado desde 2017 e deixa na corretora até hoje. Porque o cara tem medo de mexer na carteira, que é algo simples pra mim, pra maioria das pessoas. Então, qual que é a teoria, Camila? A teoria é exatamente essa, que a chave privada dessa carteira foi comprometida. Por quê? Porque ele tirou primeiro o Bitcoin Cash e não o Bitcoin. Mas veja, um ladrão não ia querer tirar também o de maior valor? Antes de tirar o de menor valor? Eu não ia querer tirar primeiro o Bitcoin e não o Bitcoin Cash, que foi o que o hacker fez. Então, assim, é uma teoria muito frágil na minha visão. Pode sim ter sido um comprometimento de chave pública, de chave privada? Pode. Não dá pra falar de seed porque nessa época ainda não tinha seed, tá? A seed vem a partir de 2014 com o BIP 39. 2013, 2014. Antigamente era só chave privada. Pode ter sido um comprometimento de chave privada? Pode. Claro que pode. Ou o cara tinha chave privada e alguém viu e roubou, né? Tava anotado. Pode também. Mas, cara, a teoria que eu tenho aqui é o seguinte: por que o cara mandou o Bitcoin Cash primeiro? Cara, ele queria testar a carteirinha, ver se chegava lá do outro lado, entendeu? Às vezes o cara não tá. Às vezes o cara tem Bitcoin desde 2010, mas ele não fez muitas transações. Às vezes se tem um cara que começou em 2025, que tá no DeFi, e o cara faz 5 transações por dia. Esse cara já tem 500 transações. Esse ano o cara fez 500 transações. E às vezes um holderzão de Bitcoin, que comprou lá atrás, fez 2, 3 transações, mandou na carteira, esse cara só fez 3 transações, e a última vez que ele fez transação foi 12 anos atrás. Então, pra mim, é naturalmente possível esse cara não ser um grande gênio da programação, e ele simplesmente foi lá e trocou de carteira, ou mandou pra uma corretora, ou dividiu em carteiras, né? Ou ele simplesmente quer quebrar o rastro. Então, por que ele fez o Bitcoin Cash primeiro? Cara, às vezes ele tava com mais segurança, fazer com um valor menor do que fazer com um valor maior. Tanto que a primeira transação que ele faz são 10 mil Bitcoin Cash. Não é nem os 80 mil. Não é nem os 80 mil. São 10 mil Bitcoin Cash. Quanto vale cada Bitcoin Cash? Ó, esses 10 mil Bitcoin Cash significam 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Às vezes ele só quis se livrar de 5 milhões de dólares primeiro, para depois mexer no Bitcoin. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então, eu acho furada, ou não é furada, eu acho que, assim, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser debatido, e a gente tá aqui pra isso, né? Pra levantar o debate, mas eu acho um pouco de exagero falar que isso aqui foi um roubo. Se foi um roubo, ele foi o maior da história, foram 47 bilhões de reais, que é o que significa aí 80 mil bitcoins, né? 47 bilhões de reais. Eu acho frágil a teoria dele. Eu acho mais um cara inseguro que quis só ter um pouquinho mais de privacidade e possivelmente, cara, vendeu ali 500 bitcoins, 1000 bitcoins pra ficar muito rico e deixar o pau torar, né? Se o cara fosse um cara mais experiente, será que ele não estaria fazendo a manha? Porque trocar 80 mil bitcoins ou mandar uma transação de 80 mil bitcoins de uma vez chama mais atenção, né? Não chama mais atenção? Então, assim, se eu quisesse um pouquinho de privacidade, eu quisesse vender e tivesse uma carteira conhecidíssima como essas aqui, uma carteira de 20 mil bitcoins. Vamos pegar uma carteira aqui, ó. Essa carteira aqui, ó. 1PIEZ. 1PEZI. Essa carteira tem 20 mil bitcoins, é 9 mil bitcoins. É uma carteira desde 2010, cara. Desde 24 de julho de 2010. Essa carteira, cara, é a 49ª carteira mais conhecida do mundo. Né? Com o maior saldo do mundo em Bitcoin. Cara, se eu fosse dono dessa carteira, cara, eu ia mandar 400 bitcoins. Se eu quisesse mandar tudo, né? Eu mandava 400 bitcoins. Aí, papapá, passava por uma briga, mandava mais 300 bitcoins, mandava depois mais 1000. Se eu quisesse acelerar o processo, mandava de 2 em 2, ia pulverizando as carteiras. Eu jamais ia mandar 80 mil de uma vez. Ou as 20 mil de uma vez.
Então tudo é uma questão de estratégia. E a gente fica aqui especulando, né? No final das contas, eu acredito que o dono dessa carteira, o real dono dessa carteira, tá rindo, porque virou uma baita de uma repercussão, ele deve estar rindo, e com um monte de dinheiro no bolso, iates, mulheres e saxofones, né? Agora, tirando tudo, toda essa especulação e tudo isso que a gente tá falando, cara, não tem muito segredo, cara. Não tem muito segredo. Bitcoin, criptomoeda, não tem segredo. Carteirinha física, o link vai estar aí na descrição, tá bom? protegecoin.com.br. Pega a sua carteirinha física. Você tem uma carteirinha que é essa aqui, a branca, que não tem bateria, custa R$ 747. A baita de uma carteira. Você tem a pretinha, que tem também chip de segurança e tem bateria, Bluetooth e tudo mais. A branquinha também tem Bluetooth, tá? Você tem bateria e tudo mais, custa R$ 900. E você tem uma carteira mais legal, né? Que é touch e tudo mais. Que é essa aqui, que é o Anki Pro. Então assim, cara, tá com grana em Bitcoin? Tá com uma graninha? Não tem segredo, cara. Bota numa carteirinha. Você pode pegar, dividir ela em chaves privadas diferentes. Você pode dividir em carteiras públicas diferentes, que é o, pelo menos, tá? Você tem que fazer isso. Dividir em carteiras públicas diferentes, que aí você, na mesma chave privada, na mesma seed, você não tem essa incidência de tanto Bitcoin ou tanta cripto numa única carteira, ou seja, a sua rastreabilidade é menos importante do que rastrear carteiras maiores, né? E você tem a segurança de ter a sua seed gerada offline. Então, cara, não tem muito segredo, tá, turma? Vou falar pra você, né? Muita gente vem com teorias. Não, pega, bota um pendrive e aí faz um Linux, não sei o que. Cara, não tem muito segredo não, cara. Tu vai gastar R$ 897 numa carteirinha dessa, 747 numa carteirinha dessa. Vai botar seu Bitcoinzinho aqui e vai dormir tranquilo. Correto? Ah, Felipe, eu quero ficar mais seguro ainda. Como é que eu faço? Fácil. Tu vai pegar uma Protege Dot, que é isso aqui, uma plaquinha de metal dessa. Cara, um kitzinho desse aqui custa R$ 140 aqui na Protege. Kit com R$ 159 na Protege. Tu vai ter duas plaquinhas dessa de aço, uma chavezinha de punção, o livretinho, o livro físico e o livro digital, né? Pra se você perder o físico. E, cara, tá aqui, ó. Tá aqui. Sua seed tá aqui, foi gerada numa carteirinha offline e tá tudo certo, sabe? Tá tudo certinho. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins e shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.